Voltando aqui a turma, pedir para... Sejam todos bem-vindos mais uma vez aí. Rodrigo Bucan acabou de entrar aí, a Nádia Ribeiro, aguardando o Osni voltar aí para a gente dar continuidade a esse bate-papo muito interessante sobre economia na pandemia. E enquanto a turma vai entrando aí, vamos convidando. Vocês vão ouvindo aí a primeira versão do nosso jingle, composto aí pelo Zay Pereira. Adriana é juventude, atitude dia a dia, é cultura e é arte, pra valer cidadania. O professor Amando voltou aí. Atitude dia a dia. Deixa eu guardar o Osni entrar aí. Ludilton, colega também candidato aí do Partido dos Trabalhadores, ele que é representante dos Correios. Grande abraço, Ludilton. Tamo junto aí nessa batalha. A atuação faz a história acontecer. E não tem treta que impeça o rolê. Juventude é guardando aí o Osni entrar. Ideia na cabeça e um lápis na mão. Pare e olhe pra Valença, esse é um voto certo pra fazer a diferença. 13-1-3-0, pare e olhe pra Valença, esse é um voto certo. 13-1-3-0, 13-1-3-0, 13-1-3-0, 13-1-3-0, 13-1-3-0, 13-1-3-0. Deixa eu guardar aqui o Osni. Deve estar tentando entrar aí. Pra gente finalizar esse bate-papo. Enquanto a turma vai entrando aí, eu quero aproveitar para anunciar que na quinta-feira a gente faz outro bate-papo aqui. Aliás, aqui não, no Facebook na quinta-feira. Às segundas a gente faz no Instagram o Segunda Alternativa. E às quintas no Facebook o Entrevistas. Certo? Então, próxima quinta a gente vai ter aí um bate-papo no Facebook sobre juventude, bastante interessante também, com alguns convidados aí sobre juventude. Já tem alguns nomes confirmados, como o Willas Almeida, como a presidente do Grêmio Estudantil da Escola Rural do Bonfim, a Dailane. Já temos a presença confirmada também da Ananda Brito, que é estudante do IFPaiano, e possivelmente teremos a Jéssica Brandão, que é a atual secretária de Juventude, para fazer esse bate-papo sobre o lugar da juventude em Valença. Aguardando aqui só o Osni entrar, para a gente chamar ele aqui mais uma vez. Deixa eu ver com o Osni, se ele conseguiu entrar aqui. Sejam todos bem-vindos mais uma vez aí para esse bate-papo, fiquem à vontade, dizer que esse espaço é nosso, é de construção. Dizer que a gente está à disposição para conversar nessa campanha, nessa candidatura. Nazaré também acabou de entrar aí. Grande abraço, Nazaré. Deixa eu contactar aqui com o Osni aqui que ele... Estão conseguindo ouvir aí o jingle feito pelo Zay? O que vocês acharam aí? Essa é a primeira versão. Essa semana vai ter novidade. A live desse jingle a gente vai estar lançando oficialmente, mas vocês já estão ouvindo aí em primeira mão. Nazaré dizendo aí, vou com o Adriano. Vamos lá. Pronto, o Osni acabou de entrar aí, deixa eu chamar ele aqui pra gente dar continuidade a esse bate-papo. Ele que foi presidente da CDE em Valença. Aqui já o convite. Encerra a participação dele. Para a gente ouvir ainda o professor Amando um pouquinho, se ele quiser continuar aqui junto com a gente. Obrigado, Osni, pelo retorno. Está ouvindo a gente aí bem? A atuação faz a história acontecer. E não entendo que dessa ideia na cabeça e lá na swing. E Oi, a audição ficou um pouco ruim agora.
Agora, estou ouvindo. Tranquilo. Fica à vontade, então, voltando aí. A gente estava falando aí, deixa eu baixar aqui o nosso Jim para voltar então esse bate-papo aí. Bacana, porque eu sei que você tem um compromisso daqui a pouco. A gente programou apenas 1 hora, mas o papo se estendeu com a nós e com você, né? E aí a gente está aqui nesse segundo bloco. Mas então, fica à vontade, pode começar. Então, assim, André, no básico, é isso aí mesmo. A gente está discutindo, o nosso século XXI, ele já começa, né, com uma pandemia. Não é fácil. A nossa geração nunca poderia imaginar que passaria por isso, né? É nessa hora que a gente tem que ter um algo mais como ser humano para passar por um problema tão grande como esse, que traz para a gente tantos medos, né? Medo de perder o emprego, medo da doença, medo de uma morte, medo de perda de uma pessoa familiar. Isso está acontecendo, né? Como a Mandy já falou, nós somos o segundo país do mundo com maior número de óbitos, né? E nessa hora é que a gente tem que ter também uma coisa chamada assim, equilíbrio, de avaliar tudo isso e não se desesperar, ter tranquilidade dentro do possível e seguir a vida, né? A vida não pode estar, a gente não pode estar trancado dentro de casa, como no início muita gente fez, que não saía basicamente, não fazia nada. Hoje a gente tem protocolos de segurança, o uso da máscara talvez o mais essencial, todos são, mas o uso da máscara, nunca esquecer de sair sem máscaras, o uso de álcool gel, essas coisas já foi muito debatida e que a gente já sabe. Mas a questão da economia é uma coisa seríssima e a gente está sabendo cuidar agora disso aí. Eu acho que depois da primeira parte que eu fiz as minhas críticas construtivas sobre tudo que aconteceu e deixar a economia não em segundo plano, em quarto plano, hoje a gente está cuidando disso melhor. Hoje, assim, hoje o povo brasileiro, o mundo, não é só o povo brasileiro, o mundo está cuidando das duas coisas paralelo a isso, né? Está tendo os procedimentos, protocolos de segurança. Hoje a gente já está no nível da esperança da vacina, né? A gente sabe que no próximo ano, primeiro semestre, está quase como um certo que vai ter uma vacinação em massa no mundo. Nunca se avançou na questão de uma vacina, né? A sua normalidade. O que a gente tem que ter cuidado, e eu chamo a atenção, é com a segunda onda que possa vir. Porque a gente tem que ter esse cuidado, não se descuidar dos protocolos de segurança. E graças a Deus, o comércio hoje está funcionando, as pessoas estão indo para a zona rural trabalhar, e então aos poucos, tudo está voltando, né? Essa questão, alguns setores, como o setor de viagens, de turismo, foi o primeiro a sofrer e vai ser o último a sair dessa crise. Alguns setores estão pagando um preço muito alto, né? Mas a gente está aqui se estruturando, o mundo está se estruturando para que logo, logo, né, as coisas comecem a se encaixar, voltar à naturalidade. Eu sei que isso só vai chegar plenamente quando essa vacina, né, estiver sendo ministrada em toda a população. Mas eu estou confiante, sempre fui. Como eu disse lá atrás, eu não me desesperei. A gente não deve se desesperar nunca, equilíbrio sempre, porque assim, a gente somos um povo capaz, muito capaz, um dos melhores povos do mundo é o brasileiro, né? Nós vivemos num país, como eu já repeti, que é fácil produzir, né? Nada disso.
né? E o restante é cuidar mesmo do dia a dia, é cuidar da vida, é cuidar um do outro, é olhar melhor para o lado, ver quem está do seu lado. Porque quando a gente olha para frente, a gente vê quem a gente ama, né? São nossos parentes, nossos irmãos, nosso relacionamento afetivo, mas dificilmente a gente olhava muito para o lado. E essa pandemia traz esse detalhe também, que as pessoas hoje conseguem olhar um pouco para o lado. Eu espero que quando essa vacina for ministrada, quando tudo isso estiver resolvido, não esqueçam de continuar olhando para o lado, vendo quem são os necessitados, quem são as pessoas que precisam de você. E quando eu falo necessitado, não estou falando só de aquisição econômica, estou falando também que às vezes o do lado está querendo só que você dê um sorriso carinhoso, que você dê um olhar carinhoso, que você escute carinhosamente o que a pessoa está passando. É esse o olhar para o lado. É esse olhar, é eu enxergar a outra pessoa como ser humano e não como uma pessoa que está competindo com você. Nós costumamos olhar para outra pessoa inconscientemente como adversário. O ser humano não é adversário. O ser humano são pessoas que se ajudam, que constroem junto com você. O mundo é melhor, vai ser melhor quando a gente enxergar tudo isso dessa maneira positiva. Então, a economia, para mim, é um detalhe importante, mas o mais importante é o ser humano estar fazendo com que o outro também esteja no mesmo lado que ele está. Eu só posso estar bem se o outro está bem. Não adianta essa história de que, como a Amanda falou, uma população, uma pequena faixa do mundo detém o maior PIB, detém os maiores recursos do mundo, enquanto uma grande parte passa até fome, passa isso. No Brasil, ainda hoje, apesar de todos os programas sociais que alguns governos desenvolveram, e aí não estou falando de política, estou falando do que o governo do PT foi, para mim, o que mais significou em termos de olhar para o lado do que eu estou falando, criar estruturas, criar situações, criar programas que tirassem da miséria, tirassem da fome milhões e milhões de brasileiros, mas ainda precisa fazer mais, porque ainda tem muita gente passando necessidade. Aí eu chamo a atenção do saneamento básico, a gente tem Valença. Vamos falar da nossa cidade. Quantas pessoas moram na cidade, aqui nas zonas mais periféricas, que tem esgoto a céu aberto? Isso é um absurdo. Isso é um absurdo a gente não encontrar a falta de saneamento básico dentro de uma cidade como Valença. Estou falando de onde a gente mora, não preciso sair daqui não. É um absurdo a gente ter situações de moradias ainda inapropriadas. É um absurdo a gente não cuidar de localidade que quando chove, alaga as casas todas, as pessoas perdem tudo. Então, é isso que eu espero dos meus governantes. Os meus governantes que eu voto, ou que for eleito que eu não votei, mas eles são meus governantes. A partir do momento que a gente elege alguém, essa pessoa está ali para nos representar, independente que eu tenha votado em A, em B ou em C. Então, eu espero que elas estejam ali para desempenhar a função de ser humano, de administrar o município, administrar melhorias para todos. Porque a partir do momento, Adriano, que eu deixar de dar um prato de comida a alguém na rua ou na minha casa, eu vou estar mais feliz. Não porque eu deixei de dar um prato de comida, mas porque a pessoa teve a dignidade de comprar um prato de comida, de pagar a sua própria comida. Acho que o mundo tem que passar por essas reflexões também com essa pandemia, com essa questão de perda de vidas humanas e com essa questão do medo da pobreza. Eu nunca vi tanto medo de pobreza e acontecer no mundo como aconteceu agora. E, para mim, o medo da pobreza, sim, foi pior, está sendo pior do que o medo da morte. Eu quero colocar isso, porque isso, para mim, é muito significativo. Que bom que o medo da pobreza está sendo maior do que o medo da morte, porque a gente tem que enxergar o outro, tem que ver o outro e tem que ajudar o outro. É essa a questão que eu trago para uma economia global, e aí a gente vai aí para todas as instituições que trabalham com isso, como, vamos citar Médicos Sem Fronteira. Quem conhece Médicos Sem Fronteira, a gente vê o comercial na TV, agora quer saber o seguinte, quantas pessoas vê o comercial do Médicos Sem Fronteira, que faz um trabalho belíssimo, em comunidades que ninguém pode ajudar, e aí não sabe, talvez, que só R$30 por mês salva não sei quantas vidas. Então, R$30 é o mínimo. Quem que não tem, de nós aqui que estamos assistindo essa live,
R$ 30 para dispensar por mês, no mínimo, para colaborar com um sistema tão grande. Aí eu falei do Médicos Sem Fronteira, mas tem uma infinidade de entidades que lutam pelo olhar para o lado. É isso que eu quero dizer, que eu acho tão importante quando tratar de economia do dia a dia, de retornar ao comércio, de retornar o professor para a sala de aula, o aluno para a sala de aula, o avião decolando, o ônibus interestadual, importante. Mas vamos lembrar desse olhar para o lado e fazer com que o mundo seja melhor para mim, porque é melhor para os outros. Paulinho, muito obrigado. É bacana a gente fazer uma reflexão sobre essa, falando de economia, mas trazendo, né, essa visão sua empresarial, mas a visão bastante social e solidária, assim como também o Amândio, né, discutiu economia solidária aqui e vai estar voltando para falar. Okay. Acho que cumpre o nosso papel. Eu queria, antes de você sair só, sei que você tem um horário para cumprir, mas registrar que entrou bastante gente aí, alguns conhecidos seus, inclusive. Ah, é? Aí, meu afilhado aqui, Érico Melgaço. A doutora Gimari acabou de entrar também aí. Beijão, a doutora. O Kleber Casimiro, Realitec Soluções, Arte Foto, Tairo Bucão, o Edno, David Batista, Cláudios, a Yandra Bruno também entrou aí, o Richard Mais, que é fotógrafo também, acabou de entrar aí também, está acompanhando a gente. E legal. Eu falei comentários, né, que foram feitos no encerramento da outra, vou ler o comentário que o Willis mandou aqui, que tem muito a ver, inclusive, com a sua fala. Deixa eu pegar aqui rapidinho, foi feito no outro bloco nosso, mas para então passar para você finalizar, acho que tem muito a ver com tudo. Ele fala sobre a sua fala, inclusive, tem muito a ver com o que está falando. Acho que as decisões devem balizar tanto a manutenção da saúde e da vida, quanto a economia, sendo que o Estado passa a ser crucial na escolha de melhor trajetória para a sua população. Bem isso, Osni. Obrigado. Eu acho que, né, aí fica à vontade, então, para você fazer suas considerações finais. Eu quero muito te agradecer mais uma vez por ter, uma segunda-feira à noite, topado estar aqui até uma hora dessa com a gente para ter esse papo. Registrar agora, o Paulo também acabou de entrar, o Paulo Roberto também, se é o Paulo mesmo. Grande abraço, Paulo também, ele que é empresário também, está aí junto com a gente assistindo. E passar para os fazer as considerações finais e depois a gente chama então o Amândio. E se alguém quiser fazer alguma pergunta ainda ao Osni, rapidinho, pode mandar nos comentários para ele tentar responder. E a gente encerra então esse primeiro bloco com ele. Adriano, primeiro eu quero falar de Amândio, né? Agradecer, é uma honra, Amândio, estar dividindo aqui essa live com você. Eu conheço você há um bom tempo, né, dessa questão do Sebrae, você é uma pessoa incrível, um facilitador incrível. Que pena que nunca mais nós te vimos pessoalmente, né? Mas foi uma honra estar com você. E Adriano, eu conheço você quando você usava calças curtas, né? Você garotinho, estudando, fazendo acontecer. Eu me apaixonei por você, pela cidadania que você sempre teve, desde pequeno, fazendo movimento estudantil. Eu tenho 30 anos de farmácia aqui em Valença com a equipe, com meus sócios, e eu via você ir lá o tempo todo, pedir colaboração para fazer movimento disso, fazer movimento daquilo, e eu ficava encantado com você de ver um menino já tão cidadão, fazendo práticas tão cidadãs. E você hoje está trilhando aí, foi nada melhor do que você cuidar da arte, cuidar de gente. E eu desejo assim, Adriano, sinceramente, boa sorte no seu objetivo aí eletivo. Acho que Valença vai ganhar muito, não por eu conhecer você da maneira que eu conheço, mas é por eu conhecer mesmo a cidadania que você tem dentro de você. Nós precisamos de cidadãos dentro da política fazendo acontecer. Eu desejo muito boa sorte, não sou eleitor de Valença, não faço política em Valença, mas eu falo de pessoas. E se eu pudesse dar um voto em Valença, com certeza, existem algumas pessoas em Valença, existem muitas que eu conheço que estão nesse pleito eletivo, e você seria uma delas, Adriano, porque você sim vai fazer uma diferença muito grande lá dentro. E você vai mudar a vida de muitas pessoas, ou vai fazer acontecer para muitas pessoas uma Valença melhor. Sucesso aí, agradecer a todas as pessoas que acompanharam aqui a minha fala nessa live, dizer que eu sou acessível, que eu estou sempre disposto a dar minhas opiniões,
Eu tento ser opiniões assertivas, mas eu acho que esse poder de questionamento e diferença de cada ser humano é importante quando a gente fala com a mente, com o coração, para enriquecer as opiniões e fazer o crescimento de um todo. Felicidade aí na sua jornada, mande um grande beijo, Adriano, uma boa noite a todos. Eu que agradeço, Osni. A gente, como você lembrou, a gente se conhece há um bom tempo já, e eu estava aqui lembrando, né, que para além de sermos também amigos dessa caminhada, a gente também tem essa caminhada política, né? Eu lembro que eu tive na primeira eleição que o Osni disputou a prefeitura de Itaperuá pelo Partido dos Trabalhadores, ainda muito, né, muito jovem que eu estava, mas estive lá nesse comício que foi realizado por Osni. Era uma disputa da época muito desigual, né, na realidade, mas ele não teve medo de colocar o nome do Partido dos Trabalhadores, de defender a bandeira do Partido dos Trabalhadores, mesmo sendo um empresário bem-sucedido, né, e continua nessa caminhada como empresário, está defendendo o ser humano, está defendendo a valorização da vida, e eu admiro muito e me sinto muito orgulhoso de você dizer que votaria na gente. Dizer que o nome está à disposição, a gente pretende construir esse mandato dessa forma, desde agora, como a gente está fazendo na campanha, desde a pré-campanha, na verdade, né, convidando as pessoas a serem ouvidas e construírem junto com a gente. Essa é a forma que a gente acredita que é possível fazer. Então, muito obrigado. Sei que você tem compromisso agora. Eu queria registrar mais uma vez as presenças que entraram aí, o Luciano Souza, a Anice do Carmo, o Kleber Casimiro, tem mais gente entrando aí, Carla Marabella. Mas agradecer mais uma vez a você, dizer que a gente está à disposição aí em qualquer momento, né? Não sei quando é que a gente vai se encontrar pessoalmente, embora já está um período melhor, né? A gente, se não for pessoalmente, se encontra nas mensagens do WhatsApp. Pessoalmente. E tomar um café. Pronto, vamos marcar então. Agradeço. Um beijo muito grande à minha família. Vi vários familiares entrando, meus compadres que entraram aí, a meus afilhados. Um beijo a todos os amigos, a todos que participaram da live. Beijos. Obrigado. Eu vou retirar aqui o Osni, agradecendo mais uma vez que ele tem compromisso agora, e chamar o Amândio para finalizar então esse segundo bloco nosso. Obrigado, Osni. Oi, comadre. Deixa eu voltar aqui agora para chamar o Amândio, enquanto a turma vai entrando aí também, pode comentar. E o professor Amândio, como eu falei, né, pode voltar para a gente finalizar então, já que o papo rendeu, a previsão nossa era 1 hora de bate-papo, mas a conversa rendeu, e rendeu de forma produtiva, com bons frutos, eu acho, né, Amândio? Aí de volta aí. Ordi é um cara ímpar, é uma pessoa, um empresário, um ser humano ímpar. Eu que me sinto honrado de estar dividindo nessa live com ele também, muito honrado de estar dividindo. E pegando um pouquinho, viu, Adriano? Essa conversa, é evidente que o Oni vai defender a categoria, né? Vai defender isso, mas eu acredito que se nós tivéssemos tomado medidas mais duras iniciais, tá? Se a gente tivesse tido um governante, tá, que tem uma preocupação, tá, com a população e não tivesse deixado chegar a esse número, independente de crença, de credo, ou o que quer que seja, tá, nós não estaríamos em segundo lugar, tá? Então, não adianta dizer que existe uma fórmula mágica, né, que é abençoada, que é tratamento antecipado. Tá? Não existe, porque, na verdade, tá, a gente sabe que isso é só... Tá, poucas pessoas pegam a doença, tá? Algumas pessoas são imunes, outras têm sintomas leves, e algumas pessoas que têm comorbidades, elas sentem mais, e algumas pessoas vêm a falecer, num número relativamente pequeno, apesar da letalidade dela, número pequeno, mas o risco é muito grande. Então, essa questão que se instaurou aí, tá, do governo, que se colocou, tá, um remédio abençoado, né, como se vende feijão mágico, se vende, né, uma série de coisas aí nesse... Né? Então, não é questão de crença, não. Eu digo sempre, eu trabalho pela ciência. Eu trabalho pela ciência. Pela ciência, eu tenho que respeitar o processo. Então, na verdade, se a gente tivesse tido, desde o início, tá, como a China teve, os devidos cuidados, talvez o número de casos não chegasse a tanto. E volto a dizer, pessoal, que as pessoas acham que a economia
Tá? Pensa que é só dinheiro, né? Economia é uma ciência social, gente. A visão da economia é a distribuição dos recursos, tá? De uma forma que as pessoas tenham... E tem uma visão muito grande de economia com capitalismo, tá? Economia estuda socialismo, tá? Estuda outros modelos, tá? Estuda outro modelo, não é só capitalismo, não. Então, a economia não é só dinheiro, tá? A economia é o bem-estar. A economia trabalha a ciência do bem-estar. É evidente que existem distorções no processo, tá? Existem distorções no processo. Então, a gente tem que imaginar que acredito eu, se o governo tivesse tomado medidas mais duras, iniciais, talvez a gente tivesse saído, tá? Os casos tivessem sido menores e a gente tivesse tido 1 mês, 2 meses, 3 meses que fosse, tá? Se tivesse implantado logo esse auxílio emergencial logo no início, tá? Não tivesse demorado tanto para se dar essa solução, a gente não tivesse o número tão grande de mortos em nosso país. Tá? E apesar de ser pessoas de mais idade, é avô de alguém, né, pai de alguém, algumas pessoas mais novas, mas a gente sabe que a concentração está... E, acima de tudo, o que eu falei, tá atingindo mais as comunidades mais carentes, as comunidades que já não são bem assistidas, como o próprio Orni falou aí, na questão sanitária, na questão de saúde, na questão de segurança, principalmente, mais atingidas aí, tá? Uma educação precária em nosso país, desde que o regime militar sucateou o ensino médio, né? Então, a gente tem todo esse processo, tá, que deságua nessa situação que, infelizmente, nós atingimos. Voltando à preocupação de Orni aí com a segunda onda, tá? Não sei se vocês viram que Salvador, que normalmente quem faz o cálculo do comitê sou eu, tá? Mas eu ainda não fiz o cálculo dessa semana não para saber como é que avançou, mas pelo que eu vi de Valência ainda está no equilíbrio, apesar de ter número de óbitos, tá? Número de óbitos estável, tá? Pela letalidade da doença. Mas eu acredito que se tivesse tomado medidas aí 2, 3 meses iniciais, talvez a gente pudesse ter saído mais cedo, tá, do isolamento, tá? E pudesse, aos poucos, ir voltando a economia numa situação mais confortável. Evidentemente, tá, como nós ficamos mais tempo, né? Com a curva, com mais tempo de casos, tá? Não foi diferente você analisar os gráficos dos outros países, tá? Você tem a subida e agora você vai ter a descida, tá? E agora você inicia a segunda onda. Então, eu estava falando, em Salvador, não sei quem acompanhou isso, mas na semana passada, na média móvel, tá, houve um aumento de 10%, tá, do número de casos em Salvador. Então, a gente fica atento a isso. É importante, sim, que as pessoas se alimentem, é importante que as pessoas tenham sua renda, mas, sobretudo, não existe nada que seja... Você sabe disso, você faz direito, não existe nada que tenha mais valor que a vida. Como nós hoje, muita gente despreza a vida, não valoriza a vida, nem a sua, nem a do próximo, a gente costuma não perceber isso. Então, como eu tinha falado antes, que a Orni falou, é o cuidado, a atenção especial. Por que eu tenho que me cuidar? Eu tenho saído muito pouco, as pessoas, mãe, eu não te vejo mais. Tá? Eu tenho um neném de 8 meses, vai fazer 9 meses agora. Eu tenho meus filhos que moram com a avó, tá? Depois a gente vê outra xícara dessa aí, viu? Depois a gente vai ver outra xícara. Na verdade, foi a luminária. Ah, não, tranquilo, acontece. Tá? Então, isso acontece, amigo. Então, ao vivo, tudo ao vivo. Então, a gente tem que ter cuidado com isso. Tem um casal de filhos que mora com a avó, e normalmente eu trago eles no final de semana para ficar comigo, e a gente fica preocupado. Não estou preocupado comigo, não. Eu não sei se eu peguei, se eu já tive, tá? Eu não sei se ainda vou pegar, mas eu tenho certeza que se eu pegar a Covid, não vou ter grandes impactos. Não é que vai ser uma gripezinha, não, viu? Tá? Não é que vai ser uma gripezinha, que eu sei que os sintomas são grandes, são fortes. Tá? Mas tenho certeza, e a fé é que não chegarei a óbito, tá? Se ainda não tive. Tá? Mas uma pessoa de mais idade, que tem comorbidades, que tem uma taxa de açúcar alta, não, uma questão ligada aí também a outros problemas, outras comorbidades, a capacidade de ter um impacto maior. Então, eu não cuido de mim, eu cuido dos outros. Tem que estar sempre cuidando, pensando no outro.
tá? Cuidando da gente, mas cuidando do outro. Eu acho que esse pensamento que a gente perdeu com o passar do tempo, acho que o capitalismo colocou a gente nessa posição muito individualista, tá? A gente perdeu essa noção de grupo, tá? A gente perdeu essa noção de se preocupar com os outros, e volto a reforçar o que o Odin falou, viu? Não, quando no dia que a gente deixar de dar esmola, porque esse negócio de dar esmola é coisa da classe alta, que quer que o pobre sempre peça um reflexo ainda do final da escravidão, né? Que quer que o pobre venha bater a sua porta com um pedinte para manter essa relação de dependência, né? Beijo sua mão porque você me dá o pão. Tá? E, na verdade, a população tem que ter condições de estudar, tem que ter condições de comprar o alimento, tá? Tem que ter essa renda bem distribuída para que ele possa fazer escolhas, ele tem educação. Tá? Então, é claro que numa pandemia as pessoas precisando, a gente está mobilizando também, tem uma campanha, viu, Adriano? As doações a gente está sendo aí na unidade da agricultura familiar, está fazendo doações às famílias que precisam mais, tá, do nosso auxílio, pessoas que não estão recebendo auxílio emergencial, nem todo mundo está recebendo isso. Então é importante também que a gente tenha solidariedade. Mas mais que isso, é claro que numa pandemia a gente tem isso. Mais que isso, a gente precisa rever nosso modelo de desenvolvimento, tá? Essa grande falácia, tá? Que é o liberalismo que gera acumulação de renda. Tá? Eu não vou dizer socialismo, comunismo, a gente nunca teve aqui, isso nunca existiu, isso é uma falácia aí, tá? Que se utiliza, mas que a gente tem um regime que se preocupe mais com a população e que a gente possa ter políticas de distribuição de renda mais possa ver algum dia essa tal concentração de renda aí, tá? Que ela deixe de existir e a gente veja a renda sendo melhor distribuída nos estratos, né? Entre a classe B, a classe C, D e E, né? E que o trabalhador possa ter uma remuneração justa pelo seu trabalho, tá? Então eu acho que a gente tem que começar a pensar nisso, tá? Nesse novos modelos, e eu cito a economia solidária. Eu acho que a economia solidária é a grande saída, tá? Eu acho que a grande saída é a gente construir junto, vender junto. Não estou falando não, viu? Falando de economia solidária, viu, gente? Pessoal, a gente passa, não, vai parar, você quer que todo mundo ganhe a mesma coisa, não sei o que, não. Eu acho que as pessoas devem ser remuneradas. As pessoas devem ser bem remuneradas. Acho que o agricultor tem que receber bem pelo que ele produz, tá? Eu acho que tem que ter dinheiro, mas tá? O produtor tem que ganhar bem pelo que ele produz, pela dedicação dele. Então, eu acho que o vendedor tem que ganhar bem. Tá? Eu acho que é essa questão mesmo de redistribuição de renda. Tá? É você ter condições de gerar um crescimento de renda em todos os estratos e classes sociais. A grande visão que eu tenho é isso aí, ok? Obrigado, Amandio. Até brincando, a gente não quer, na verdade, a socialização da pobreza, né? Mas da riqueza. Exatamente. Quero extrair as presenças de quem pode entrar aí também, a Rosélia Mello, a Anice do Carmo, Gabriel, tem uma turma que foi entrando aí que a gente está registrando também, certo? Agradecer a sua participação, dizer que está aberto ainda, ainda temos um tempinho aí nesse segundo bloco para perguntas, para questionamentos, mas dizer que, Amandio, estou muito satisfeito com esse bate-papo que a gente fez, eu acho que a gente avançou bastante nessa reflexão e trouxe também para quem estava assistindo, e quem estava assistindo também pode contribuir também nesse bate-papo de alguma forma, né, de repensar, como você diz, a economia, pensando particularmente nas pessoas. Eu também sou muito adepto da economia solidária, né, da agricultura familiar, são bandeiras que nós iremos defender no nosso mandato, se eleito formos, e você pode contar com a gente, né, a gente sabe, você me acompanha enquanto professor lá da UNEB e sabe das nossas posições, né, às vezes a gente tem até posições um tanto acirradas, mas a gente se respeita e tem esse diálogo respeitoso, né? E eu acho que esse é o processo de construção nosso. Aproveitando aí que entrou um grande amigo também, que é o Marcos Peixe, poeta, ele que faz também contação de história, e dizer que o Osni falou, inclusive, mais cedo, dessa questão da economia, e um dos grandes setores que foi bastante prejudicado também foi a cultura, né? E a gente, foi dito, né, foram os primeiros a fechar e serão os últimos a abrir por conta das condições exatamente de saúde e tudo mais.
E aproveitando isso, eu quero lembrar os colegas que estão assistindo e a quem está assistindo aí, que amanhã é o último dia, inclusive, para quem não se cadastrou ainda, para receber o auxílio emergencial da cultura. Tem até amanhã para se cadastrar no site do Estado. Quem quiser, da minha página no Facebook, tem lá o endereço, mas é só abrir o site da Secult Bahia, tem lá um formuláriozinho, você preenche. Quem não recebeu ainda nenhum tipo de auxílio e está enquadrado dentro desse processo de trabalhador da cultura, seja o tocador de samba, seja o tocador de filarmônica, de pandeiro, a fazedora de cesto, todos esses que foram prejudicados, que fazem cultura, têm direito a receber, inclusive, retroativo auxílio emergencial e tem até amanhã para se cadastrar. Amanhã é o último dia. Aproveitando que eu falei de cultura, eu quero aqui também registrar para o Embacimbe, também assistindo a gente aqui, dando boa noite, e passar para a Amanda, então, fazer suas considerações. A gente já está na segunda meia hora desse segundo bloco, né? Mas muito bacana, Amanda. Obrigado pela participação, né? Muito rica as suas contribuições, e a gente se coloca à disposição também para estar junto, construindo com essa turma aí. Eu que agradeço, Adriano. Eu acho que é importante a gente discutir, passar novas ideias, acima de qualquer crença, né, de qualquer preconceito que exista. Eu acho que a gente tem que estar aberto, a construção é assim mesmo. Tá? A gente tem que respeitar sempre, tá? Sempre as pessoas que pensam diferente da gente, contanto que não se use o ódio nem a violência. Tá? Eu acho que o caminho tem que ser o caminho do respeito. Tá? Então, mais uma vez, eu fico agradecido em participar, poder contribuir para Valença, para o Baixo Sul, por mais. Feliz por saber que você está com essa bandeira também aí da economia solidária, da agricultura familiar. Esse público aí, esse pessoal, ele agradece, tá? Porque, na verdade, é um pessoal, né, uma galera massa que coloca dinheiro aqui, né, que movimentam as feiras, que movimentam os mercados, e que esse pessoal precisa ser respeitado, precisa ter estrada de boa qualidade para escoar a produção, tá? Precisa ter um apoio aí do poder público para poder ganhar o seu dinheiro com o suor do seu rosto. Eu acho que esse é o caminho, e a gente agradece aí toda a colaboração, agradece a todos aí que participaram, tá? E desejar para você sucesso aí nessa caminhada, meu amigo. Eu sei que você vai contribuir muito com a mudança aí, tá, dessa visão do que é ser um político, né? Porque a gente tem uma visão distorcida, até o Orni falou. Então, acho que é bom saber calçar sandália, dar humildade, saber, não só na época de eleição, tá? E que político não é só assistencialista, não, né? Político tem que saber fazer políticas públicas que favoreçam a comunidade como um todo. Então, eu acho que tem que pensar nisso, pensar em desenvolvimento, pensar grande, para ver se a gente coloca a Valença e o Baixo Sul como um todo numa situação mais confortável em relação à distribuição de renda. Então, eu acho que o caminho é esse aí, meu amigo. A gente precisa de pessoas como você lá para poder repensar esse desenvolvimento e cultura. Como eu falei aqui já inicialmente, quem não viu eu falando, eu acho que cultura é desenvolvimento. Cultura faz parte do desenvolvimento. Sem cultura, sem arte, a vida fica triste, a vida fica cinza. Então, para alegrar a gente, tem que ter a cultura, tem que ter a arte, tem que ter a alegria, tem que ter o humor. Então, meu amigo, desejo aí sucesso para você, e que aconteça tudo o que tem que acontecer, e que você possa escrever uma página da história aí de Valença, mais ainda, né, do que tem contribuído. Na verdade, que nós possamos, né? Eu não escreverei essa página sozinho. Mas, Amanda, muito obrigado mesmo pela disponibilidade, pelas contribuições que você deu aqui. Quero registrar também a presença aqui do JF Aguiar, que está entrando aí também, acompanhando a gente, toda a turma que passou por aqui, dizer que a gente está à disposição. Esses bate-papos irão continuar, na verdade, né? A gente vai estar toda segunda-feira aqui. Próxima segunda-feira eu vou estar trazendo um outro tema, que é saúde mental na pandemia, com 2 psicólogos aqui da cidade, a Luciane Silva, que já é conhecida pelo trabalho que ela desenvolve no CRAN, que é o Centro de Referência da Mulher, né? E o Arthur Almeida Júnior também, que é psicólogo, vai estar junto com a gente aqui, tratando nesse mesmo horário, às 19 horas, na segunda-feira, no feriado, apesar de ser feriado, né? Sobre saúde mental na pandemia. E na quinta-feira, a gente vai estar no Facebook, tratando de juventude, com grandes convidados aí, participando, entre eles o Ida Almeida, como eu disse, né? Vai ter jovens também da Zona Rural que vão estar participando com a gente, como a presidente do Grêmio Estudantil da Escola Hermínio,
aí no Bonfim, certo? Vai ter uma estudante do IF Baiano, que é a Nanda Brito, e possivelmente a secretária de Juventude vai estar junto com a gente, estamos só confirmando a agenda dela, para estar junto com a gente fazendo esse bate-papo sobre o lugar da juventude no município. Os bate-papos continuarão, como eu disse, toda segunda e toda quinta. Eu quero registrar só mais duas presenças aí, do Igor Souza, colega também do curso de Direito, acabou de entrar também aí, e do Martins Batista, que você deve conhecer também, Amanda. Que é meu colega, foi um colega aí na EMARC, a saudosa EMARC Valença, né? Quando a gente fez a EMARC aí, Martins foi meu colega dessa época, e desenvolve hoje um trabalho bacana aí dentro dessa área da agricultura familiar também. Tem satisfação, Martins, ver você por aqui. E eu acho que a gente encerra, então, se você não tiver mais nada para né? Só agradecer, meu amigo. Só agradecer a você, a todos que nos assistem aí, que acompanharam nossa live, e dizer que a luta continua, né? A luta continua por melhoria da vida, né? Melhoria da vida, mudança de mentalidade. A gente precisa, voltando, reforçando o que eu falei, que o Jorginho falou, é pensar no próximo, colocar no lugar do outro, para que a gente possa construir uma sociedade mais igual. Eu acho que basicamente é isso. Mais uma vez agradeço, muito obrigado. Obrigado a vocês aí, obrigado a você. Eu que agradeço. E você também, para finalizar, mano, que a turma também pode sugerir novos temas para a gente estar conversando aqui também, né? A gente está à disposição também para novos temas aí. A ideia nossa é até o dia 15 de novembro, que é o dia da eleição, fazer desse espaço aqui um espaço de diálogo, um espaço de escuta, particularmente das pessoas, e fazer uma campanha diferente já desde agora, né? Não vir com os projetos prontos, como a maioria faz. A gente quer construir junto, certo? Pode contar comigo. Construir. Ouvindo. Grande abraço. Agradeço a vocês todos por passarem aqui. Acabou de entrar aí o Carrano, J. Batista Carrano, ele que é um escritor muito bom, estava recentemente em Lisboa, defendendo a cultura brasileira em Lisboa, e está de volta à Bahia, voltou agora por conta da pandemia. Grande abraço, Carrano, satisfação de ver aqui também. A Nazaré Lima também, dando axé aí, outra figura fantástica também, que a gente está querendo trazer também no outro bate-papo, para discutir essa questão do racismo, da educação antirracista, da educação para a diversidade. Enfim, bastante gente para a gente conversar aqui. Eu espero a gente estar, como eu disse, à disposição aqui também o tempo todo, ao longo desses 40 dias que faltam para a campanha, para a eleição, para construir essa campanha dessa forma. Amanda, mais uma vez, obrigado. Uma satisfação ter a gente aqui, certo? E estamos aí para qualquer coisa. Pode contar com a gente. A turma que puder também, que a gente puder contar também com apoio, a gente está aí à disposição. Dizer que o número nosso é 13130, certo? Eu vou tentar finalizar aqui mais uma vez com a música feita com o jingle feito pelo Zay, que o Amando já aprovou. Sucesso. Né? E a gente encerra aqui então e conta com vocês na próxima segunda-feira para a gente falar de saúde mental. Na quinta, no Facebook, para falar sobre juventude. E no dia 15, já vou adiantar, a gente faz uma grande live sobre educação também no Facebook, com grandes professores do município. Obrigado, Amanda. Obrigadão. Valeu. Eu vou deixar você mesmo sair, na hora que você quiser. Oh, já saiu. Obrigado, gente. Renovando esse convite para quinta-feira a gente falar aqui. Grupo Finos Trapos, acabou de entrar aí também, bacana. Agradecer a vocês todos que passaram por aqui. E como eu disse, quinta-feira a gente volta a falar de juventude no Facebook. Na segunda a gente volta a falar de saúde mental aqui, com participação de dois psicólogos fantásticos, que são a Lu e o Arthur, grandes amigos, que estão também apoiando aqui a gente nesse trabalho. E é isso. Muito obrigado. Fiquem com a musicazinha feita pelo Zay. E dizer que a gente está à disposição para conversar sobre a construção desse mandato coletivo até o dia 15 de novembro. Contem com a gente. Oi, oi, oi.